Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, o curso R, módulo Programação em R, nível básico, aula 04. Como o R trabalha. Essa aula hoje ela tem uma extrema importância, porque hoje nós vamos entender como é que todo procedimento, quando nós inserimos uma linha de código, o que é que acontece com o R? Claro que todo detalhamento nós não poderemos informar, tanto devido às limitações do nosso conhecimento, quanto também ao curso estar numa fase inicial. Mas daremos uma ideia básica de como ocorre ao ser inserido uma linha de comando e como é que o R processa essa informação. Antes de mais nada, queremos informar que essa aula ela está sendo postada no canal do curso, que é bendavid.github.io/curso R. Basta você vir na seção, na barra de navegação em material, subseção básico. Em subseção básico nós temos algumas novidades, que é a atualização dos nossos scripts e também hoje nós estamos com a criação dos scripts via Chime. Então vamos lá. Essa aula de hoje nós iniciamos pelos 3 princípios que John Chambers ele fala sobre o R. Tudo que existe no R é um objeto. Tudo o que acontece no R é uma chamada de função. E as interfaces para outros programas são parte do R. Vamos refletir sobre isso. A ideia de que tudo o que existe em R é um objeto, definimos previamente que um objeto é uma entidade dentro da linguagem que ela armazena, além de informações, tem como um paralelo atributos, qualidades específicas que norteiam a informação. Então vamos pensar o seguinte: o objeto para o R será como se nós estivéssemos na nossa casa e eu não precisasse definir, por exemplo, um sofá, uma cadeira, porque eu já conheço características específicas que aquele sofá é identificado como um sofá, que aquela cadeira é identificada como uma cadeira, e assim como qualquer outro objeto. Só que isso vai mais além. No R, tudo que você vai armazenar e que isso fica no que chamamos no ambiente global, nós dizemos que isso é um objeto. Mas não só isso. As funções que estão armazenadas em pacotes é um objeto, dentre outras coisas. Ainda mais, qualquer linha de comando que nós executamos, muito provavelmente nós estamos fazendo uma chamada de uma outra função, que também dizemos o segundo princípio, que tudo o que acontece no R é uma chamada de função. Uma função, ela tem uma característica específica que a determina também como objeto e ela é identificável e diferenciada de algum outro tipo de objeto. Mas, quando, por exemplo, realizamos uma soma, aquele símbolo mais, ele está na realidade sendo chamado por uma função para que, por exemplo, seja aplicado a operação entre 2 números. E por fim, dizemos que as interfaces para outros programas são parte do R. Percebam que a linguagem R, ou o ambiente R, ou o software R, ele é uma linguagem interpretada. Por trás, nós temos as linguagens de baixo nível, como C e Fortran, bem como a linguagem S.
Então, toda a sua arquitetura ela já está baseada nessa interface de conexão com outras linguagens. Um livro bem interessante é justamente esse que eu cito, que é do John Chambers, e ele mostra toda essa revolução que ocorre, não só na parte inicial do desenvolvimento do R, mas como só essa parte atual em que percebemos que essa característica que o R tem de se conectar com outras linguagens é tão visível que grandes plataformas na parte de linguagem com desenvolvimento na área de análise estatísticas, elas se conectam com a linguagem R. Podemos citar, por exemplo, o Python, podemos citar a Julia, dentre outras linguagens que se conectam facilmente ou estão em fase de construção dessa interface. Então, todo o nosso curso ele se baseará nesses 3 princípios. Poderemos não aprofundar com tal seriedade nesse primeiro módulo, porque exigiremos de um certo conhecimento para podermos refletir sobre esses princípios. Mas ao longo dos 3 módulos, nós preencheremos as lacunas e dúvidas que existem por trás dessas 3 ideias sobre a linguagem R. Vamos para um diagrama bem interessante, e esse é um esquema adaptado do Paradis 2005, em que nós dizemos o seguinte: vejamos que aqui nós temos uma entrada com comandos e automaticamente, quando eu entro com as minhas linhas de comando no console, automaticamente eu estou recebendo chamadas de funções que estão armazenadas em biblioteca de pacotes, que nada mais são do que um conjunto de funções que estão disponíveis para eu utilizar e que, para o bom processamento da linguagem, eu preciso dessas funções. Então perceba que função, quando eu defino inicialmente, na realidade nós temos argumentos iniciais em que esses argumentos são processados e nos dão um resultado. Então, quando eu falei da simbologia do símbolo mais, que é uma operação aritmética, o resultado é aquela função me processar a soma entre 2 números. Só que isso está lá dentro da biblioteca de pacotes. Ou ela pode ter sido criada no próprio ambiente. Operações lógicas também estão fazendo parte desse processo. Então aqui nós temos o recebimento do princípio, do terceiro princípio, né? Que tudo que acontece no R é uma chamada de função. Então, quando eu entro com a minha linha de comando, eu tenho, além das minhas ideias, eu estou chamando para concretizar aquelas ideias, eu estou chamando funções. Essas funções, apesar de serem objetos, elas se armazenam dentro de objetos. E esses objetos nós codificamos eles com nomes, ou que a gente chama de variáveis. E por sua vez, quando nós rotulamos com nome esse objeto ele tem algumas saídas. Eles, ao serem criados e armazenados na memória, eles podem ser exportados, ou seja, impressos, o seu resultado. Eles podem ser exportados para um arquivo de dados, e aí ele passa a sair da memória ativa e passa a ir para o disco rígido, do qual eu estou exportando isso para um XLS, um arquivo de planilha de Excel. Eu estou exportando isso para um arquivo de texto, TXT, uma saída, por exemplo, de análises. Ou, automaticamente, esse objeto ele está recebendo esse banco de dados
processando a informação justamente com a linha de comando, e o R, ao avaliar, ele solta isso em forma de outro objeto, que é outro resultado. Então, na realidade, ao ser criado esse objeto pelas minhas linhas de comando e, por exemplo, eu ainda ter processado informações de banco de dados, dentro desse objeto, ele me solta um resultado em que esses resultados, eles são, na realidade, outros objetos, em que eu posso, mais uma vez, exportar essa informação para o console, isto é, imprimir. Eu posso armazenar isso em forma de objeto, ou melhor, de arquivo, por exemplo, uma plotagem gráfica, ou eu posso jogar isso para um outro arquivo de dados. Essa informação, além de poder ser absorvida, esse objeto aqui, além de poder receber informações de outros arquivos de dados, eu posso também estar chamando informações da internet. Por exemplo, eu posso utilizar APIs para poder pegar bancos de dados, de redes sociais, etc., processar essa informação, o R avaliar e soltar isso em forma de outros objetos, que são os seus resultados. Então, perceba que o processo, nós temos a parte da memória ativa e a parte do disco rígido do nosso computador. A memória ativa é todo aquele processo que funciona naquele momento. Se eu não armazeno ou guardo esse conjunto de análises aqui, isso aqui pode ser perdido, por exemplo. Eu posso pegar todos esses objetos que nós criamos aqui nas linhas de comando, eu posso armazenar ele em forma de um script e exportar isso daí e deixar disponível no disco rígido, que quando eu quiser voltar, eu posso processar novamente essas informações, entrando com as linhas de comando no console, chamando as informações e todo o processo se repete. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco a ideia de como se processa essas informações na linguagem R, e nos encontraremos nas próximas aulas. Um abraço e até mais.